Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe tua vida. Eu sou o Rian e hoje nós vamos falar de um tema muito fácil, para não dizer outra coisa. Hoje nós vamos falar sobre a vestimenta do cristão, vestimenta da mulher. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. O tema desse vídeo é a vestimenta da mulher cristã, porque o texto, Paulo escreve diretamente às mulheres. Porém, esse vídeo que eu vou fazer hoje é tanto para mulheres como para homens. Então, se o seu marido viu a notificação e mandou você ver esse vídeo sozinha, chama ele e fala, não, isso aqui é para você também. Chama teu filho, chama os homens aí da tua casa para todo mundo assistir, porque esse vídeo é para todo mundo. Todos nós vamos aprender com a palavra de Deus. Deus vai nos ensinar, mais uma vez hoje, como deve ser a nossa vestimenta. E eu quero ler um texto que vamos continuar a leitura da nossa primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler o capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que professam a fé com boas obras. Bom, vamos começar bem tranquilo. Não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, mas vamos lá. Versículo 9, o apóstolo Paulo vai dar uma orientação às mulheres de como deve ser a vestimenta delas no culto cristão, no culto público. E ele vai dizer que do mesmo modo, ou seja, no versículo 8, no versículo anterior ao versículo 9, Paulo ele vai explicar aos homens como que eles devem se preparar espiritualmente para o culto. Os homens que iriam dirigir as orações no culto, eles tinham que vir como? Eu já expliquei no outro vídeo. Com mãos santas, sem ira, sem dúvida. E ele vai dizer no versículo 9 que do mesmo modo, ou seja, do mesmo modo que os homens devem se preparar, as mulheres, quando vão para o culto, também devem preparar a sua roupa, a sua vestimenta. Por isso que Paulo fala aqui do mesmo modo. Ou seja, do mesmo modo que eles se preparam, vocês também devem se preparar para ir para o culto. E quando ele fala isso, ele vai dizer que do mesmo modo as mulheres se ataviem, ou seja, as mulheres devem vestir roupas que têm algumas características. Roupas que não são qualquer roupas. Mas eu creio, como outros comentaristas da Bíblia, que isso não se limita só ao culto. Isso não se limita só ao ambiente de culto. Então, isso se limita quando você vai na padaria, quando você vai no shopping, quando você vai no supermercado. Essa deve ser a vestimenta da mulher e do homem cristão. Então, no versículo 9, nós vamos aprender algumas características de como deve ser a roupa dos cristãos, de como deve ser a vestimenta das pessoas que seguem a Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos comigo? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto. Talvez na sua tradução esteja traje honesto. Ou uma melhor tradução é a que está na Almeida Revista Atualizada, que diz que da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Então a primeira característica de uma roupa, de uma mulher cristã, de um homem cristão, é que ele ou ela veste uma roupa decente, um traje decente, tanto para ir no culto, tanto para ir no supermercado, em qualquer um traje decente. Então, a gente precisa entender isso, sobre o traje ser um traje decente. Rian, não posso mais usar calça? Pode, mas a sua calça tem que ser decente. Sua saia tem que ser decente. Sua blusa tem que ser decente. Homem, sua calça tem que ser uma calça decente. Sua blusa tem que ser uma blusa decente. Nós, como servos de Deus, temos que usar roupas
decentes, roupas decentes, trajes honestos. Quando a gente olha para o nosso guarda-roupa, quando a gente vai pegar a roupa no nosso guarda-roupa, e quando nós estamos indo para um ambiente de culto, quando nós estamos indo adorar a Deus, nós temos que olhar para a roupa que nós vamos pegar e perguntar: essa roupa é decente? Essa roupa é decente para mim no culto? Quando essa quarentena acabar, eu sei que os irmãos são doidos para voltar a cultuar. Quando essa quarentena acabar, quando você for no teu guarda-roupa e se arrumar para o culto, você tem que olhar e perguntar: essa roupa é uma roupa decente? Eu só estou lendo o texto, não fique bravo comigo. A Bíblia diz que se ataviem em vestuário modesto, em traje decente. A primeira característica. Quando você olhar no teu guarda-roupa, você tem que ver: esse é um traje decente. Esse é um traje decente, adequado. Vamos lá. Continuando o texto. Segunda característica é que quando a gente se vestir, devemos nos vestir vestuário modesto. Segundo, com pudor. O que é pudor? Pudor é um sentimento de vergonha. Pudor é um sentimento de timidez, de mal-estar. Então, quando nós estamos nos vestindo para ir adorar a Deus na sua casa, nós temos que nos vestir com esse sentimento de vergonha, com esse sentimento de pudor, com esse sentimento de vergonha, com esse sentimento de timidez. Por exemplo, esse sentimento impede que as irmãs vistam saias muito curtas e saias muito apertadas. Porque se uma mulher de Deus que tem pudor, que tem vergonha, que é um sentimento de vergonha, ela vai no espelho e olha sua blusa com decote, olha sua blusa, olha sua saia curta e apertada. Se ela tiver esse sentimento de pudor, o que ela vai fazer? Ela vai tirar esta roupa e vai colocar uma roupa decente, que é o anterior. Então, esse sentimento deve estar em todos nós. O sentimento de vergonha. Um sentimento tipo assim: eu vou para o culto, mas será que esse culto será que essa roupa vai atrapalhar os irmãos? Será que eu vou chamar a atenção dos irmãos com a roupa que eu estou vestido? Será que essa roupa não está muito sensual? Será que esta roupa não vai chamar demais? Será que essa saia não está muito curta? Será que essa saia não está muito apertada? Será que essa blusa não está aparecendo muito no meu decote? Pudor. Pudor. Tanto para homens. Homem, quando você for vestir, você tem que ter pudor. Tem que ter pudor na hora de vestir. Você tem que ter pudor, ver se a sua calça não lhe traz vergonha, sua blusa. Eu falei que esse era um vídeo muito fácil de fazer, né, irmãos? Mas é o texto, então eu tenho que falar. Nós, como cristãos, quando nos vestimos, temos que ter vergonha, temos que ter pudor. Uma mulher de Deus teria vergonha e ia sentir culpa se ela distraísse alguém a adorar a Deus com a sua roupa. Uma mulher de Deus sentiria vergonha, sentiria culpa se com a roupa dela, uma roupa extravagante, uma roupa muito curta, uma roupa muito apertada, atrapalhasse outros irmãos a adorar a Deus. Tanto homem como a mulher, também um homem de Deus sentiria muita vergonha se com a roupa dele ele atrapalhasse outras pessoas a adorar a Deus. Então, nós precisamos ter pudor na hora de vestir. Quando você for no teu guarda-roupa, você tem que ter esse sentimento de vergonha. Será que isso está correto? Será que isso está bom em mim? Será que isso não está mostrando demais meu corpo? Ou será que essa roupa tá boa? Essa roupa está tapando? Nós temos que ter pudor. Sentimento de vergonha. Terceira coisa. Nós temos que ter modéstia. Ou, em outras traduções como a minha, sobriedade. Ou em outras traduções, que eu vou voltar na Almeida Revista Atualizada, bom senso. Então, olha só, que você já aprendeu nesse texto de versículo 9. Como deve ser a característica da roupa de um cristão? Primeiro, um traje decente. Segundo, quando ele se vestir, ele tem que ter vergonha, ele tem que ter pudor. Terceiro, quando ele se vestir, ele tem que ter bom senso. Ele tem que ter moderação. Ele tem que ter sobriedade. Mas eu vou ficar com essa tradução, bom senso. Tem que ter bom senso na hora de se vestir. Irmã, irmão.
Muitas das vezes a gente vê pessoas sem senso. Tem que tomar, como minha avó diz, tomar um chá de semancol. Nós temos que ter bom senso quando nós formos vestir as roupas para ir para o culto. Bom senso. E ter também moderação. Deixa eu dizer, Paulo não está dizendo que a mulher cristã ela deve usar roupas antigas e sem estilo, tá ok? Você pode ser bonita, você pode ser elegante, você pode ser estilosa, sem roupas extravagantes, sem ser sensual. Você pode ser bonita sem ser sensual. Então, nós temos que ter bom senso na hora de vestir nossas roupas. Nós temos que ter bom senso. Quando você pegar sua roupa para ir para o culto, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, isso é uma roupa para mim para o culto? Isso é uma roupa para mim cultuar o teu nome? É uma pergunta a se fazer. Então, na nossa vestimenta nós temos que ser modestos. Nós temos que ser modestos. Nós temos que ter bom senso do que nós estamos vestindo. Tá ok? Então, você pode se vestir bonita, você pode ser bonita, você pode ser bonito, mas sem ser sensual. É muito fácil. Continuando o texto. Agora essa parte do texto dá uma confusão danada. E vamos ler agora. Não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Tem gente que pega essa parte aqui e diz, não pode mais arrumar cabelo, não pode mais usar ouro, não pode usar pérola, não pode usar vestidos, não, nada disso, está tudo proibido. Não é isso que o texto e que Paulo está ensinando. E nem é você, irmã, olhar esse texto aqui e dizer, então já que eu não posso fazer trança, não posso usar nada, então eu vou para a igreja de qualquer maneira, vou para a igreja com o meu cabelo todo para cima, eu vou com roupa rasgada para mostrar que eu sou uma mulher de Deus, eu vou fazer e não vou mais me preocupar em cuidar do meu cabelo, não. Você tem que se cuidar para ir pro culto. Você tem que ir bonita pro culto. Você tem que ir elegante pro culto. Só que o que Paulo quer dizer é que isso não deve ser a prioridade da mulher cristã. Isso não deve ser sua prioridade. A prioridade da mulher cristã não deve ser com tranças, não deve ser com ouro, não deve ser com pérolas, não deve ser com vestidos dispendiosos. Então, nada de ostentação, nada de exageros. Essa é a palavra-chave. O que Paulo está ensinando são os exageros. Você não pode ser exagerada. Você não pode se preocupar demasiadamente com a sua aparência exterior quando for para o culto. Você não pode se preocupar demasiadamente com isso. Tranças, ouro, pulseiras, anéis. Imagina você vai para a igreja com o seu cabelo pintado todo de verde, cheio de anel em todos os dedos, cheio de pulseira. O que vai acontecer? A atenção do culto vai ser para você. Todo mundo vai olhar para você e você vai chamar a atenção para você num ambiente que a atenção não é para ser para você. Muitas pessoas confundem o que é culto. O culto é para adorar a Deus. Culto é para bendizer a Deus. Quando nós vamos no culto, nós não vamos para mostrar nossa roupa. Nós não vamos para nos exibir, para nos aparecer. Nós vamos para adorar o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos para confessar os nossos pecados. Nós vamos para nos arrepender. Nós vamos para adorar o Todo-Poderoso. E a aparência exterior não deve ser a prioridade. E não deve ser cheia de exageros. Claro, irmão, tu pode passar chapinha lá na hora de ir pro culto. Não sei, né? Acho que é isso. Você pode ser bonita sem ser exagerada. Você pode ir com uma roupa bonita para o culto sem ser uma roupa sensual. Você pode ir com uma roupa bonita para o culto sem ser exagerada. Então, o que Paulo condena é o exagero. Existem mulheres lindas que se vestem muito bem e não são sensuais. E são lindas. Beijo aí pra Raíssa Albuquerque, a menina mais linda desse mundo. Então, você pode ir bonita para o culto. Você pode escolher uma saia bonita, uma blusa bonita e ir adorar a Deus bonita. Vocês também, homens, podem escolher roupas bonitas que não sejam sensuais. E o texto termina. Então,
versículo 10, mas como convém a mulheres que professam a piedade com boas obras. Ou seja, a prioridade da mulher cristã e de todo cristão não deve ser com a aparência exterior somente, mas sim com boas obras. Versículo 10 ele está dizendo, olha, se vista de boas obras. Se vista com boas obras. Se vistam com boas obras. Não, você não pode se preocupar mais com a sua aparência externa e não fazer nada para a obra de Deus, não fazer nada para Deus. A maior preocupação das mulheres deve ser boas obras. Então não se pode dedicar mais ao preparo, ao look, do que fazer a obra de Deus. Então se vista de boas obras. Se vista de fazer a obra de Deus. Se vista de fazer a obra de Deus. Eu quero terminar esse vídeo lendo um texto com você. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim. O contexto desse 1 Pedro 3, 3 e 4 é um contexto que Pedro está escrevendo a mulheres cristãs que têm maridos não crentes. Vamos ver o que Pedro escreve para essas mulheres e eu termino esse vídeo especificamente para as mulheres agora. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso do ouro, no uso do vestuário, que a gente lê em 1 Timóteo. Mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, a maior beleza que você tem, mulher que está me assistindo, é no seu interior. A maior beleza que uma mulher tem é no seu interior. É isso que o texto está dizendo. Que o adorno dela não seja só o exterior. Não seja só o exterior, o cabelo, você olhar, nossa, que bonita, não. Mas o que mais importa para Deus é o seu interior. Ele diz no versículo 4, mas que seja o homem interior no coração, o qual que não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Então, minha querida, você deve ser bonita sim. Você deve usar roupas elegantes, roupas bonitas. Você deve ir bonita para o culto. Como diz meu pastor Alex, o culto de ceia, por exemplo, tem que pegar a melhor roupa do teu armário e usar. Mas a maior beleza, a beleza que mais importa é a beleza interior. E a pergunta que eu te faço é, você é bonita no seu interior? O seu interior é um interior bonito? Como está a sua vida com Deus? Ou você, quando vai no culto, só se preocupa com o seu exterior? Só se preocupa com o cabelo, com as joias, com a pulseira, e não se preocupa de como está o seu coração para adorar a Deus. O que mais importa num culto é o seu interior. Como está o seu interior com Deus? Quando nós formos no culto, nós temos que pensar na nossa roupa, mas também como está o nosso interior. Então gaste tempo quando você for adorar a Deus, preparando as suas roupas, mas também preparando o seu interior. Porque a maior beleza que um ser humano tem é a beleza do seu interior, é a sua beleza de dentro. Então fique com esta palavra. Como está o seu interior? O seu interior é belo? Se o seu interior for belo, com certeza vai refletir nas suas roupas. Então, que Deus abençoe sua vida. E hoje a gente aprendeu que, olha, nós precisamos nos vestir com traje decente, com pudor e com bom senso. Então, que Deus abençoe sua vida e que Deus venha nos ajudar a nos vestirmos bem como bons cristãos e servos de Jesus. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.